Fala, jovem, beleza? Será que o Coritiba será rebaixado? Eu sei que você, torcedor do Coxa, tá realmente preocupado. Inclusive porque o seu time começou muito bem o Brasileirão, jogando um futebol bonito, ofensivo, marcando gols, conquistando pontos e de repente tudo ruiu e tá o Coxa lá atolado no Z4 tentando se salvar. Mas qual será o tamanho da montanha que o time do Guto Ferreira terá que escalar nesse segundo turno, hein? Eu sou Gustavo Fogaça, você está assistindo o review especial de projeção dos principais times do Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer aqui os dados Footstats para mostrar para você qual é a projeção do Coritiba no segundo turno. Segura essa! O Guto Ferreira acabou de estrear, com o Coritiba de um jeito que não foi o melhor. Uma derrota de 5-2 para o Fluminense, mas isso também dá para o treinador o tom exato de onde ele chegou e tudo que ele vai ter que fazer. Dessa forma, o Coritiba hoje é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Tem uma coisa que não mudou desde o começo do campeonato, é que o Coritiba tem uma incapacidade de somar pontos como visitante. Até aqui foram apenas 2 empates e 2 pontos somados. O Coritiba levou pelo menos um gol em cada uma das 12 partidas fora de casa. E em 64% desses jogos o placar terminou em over 2,5, ou seja, com pelo menos 3 gols marcados. É preocupante a situação do Coritiba como visitante. Isso porque, claro, um aproveitamento de apenas 6% dos pontos, a gente está falando aí de 12 jogos, onde foram 9 derrotas e só 2 empates. Tudo isso coloca o Coritiba hoje como o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Mas Júnior, taca aqui de novo o GC aí dos pontos de mandante e visitante, porque olha só, o Coritiba conquistou 20 pontos jogando dentro do Couto Pereira. Isso dá um aproveitamento de 55,5%, gente, aproveitamento de disputa de vaga na Libertadores. E mostra também para o torcedor do Coritiba que o time tem capacidade de vencer jogos, de marcar gols e conquistar pontos. A questão é replicar isso fora do Couto Pereira. Tá aí, o que todo mundo já sabe, a grande dificuldade do Coritiba neste campeonato. A média de pontos conquistada pelo Coritiba no campeonato até aqui é de 0,96 pontos por partida. É uma média de menos de 1 ponto, uma média muito baixa e, claro, uma média de quem luta para não cair para a segunda divisão. E aí, se você pensa que pode ficar pior, pode, meu jovem. Pegando aquele recorte dos últimos 6 jogos, que é o que a gente faz sempre aqui no review, para entender o momento do time no campeonato, a média do Coritiba cai para 0,5 pontos por partida. Galera, isso é quase a metade da média do Coritiba, é realmente muito preocupante. Se isso aí não toca um sinal vermelho com barulho dizendo, gente, tá tudo errado, eu não sei mais o que pode ser. E aí a coisa fica um pouquinho mais preocupante se a gente comparar o Coritiba com os outros 3 times que estão no Z4. Dentro desses últimos 6 jogos, para a gente entender o momento atual dos 4, tá? O Juventude está com uma média de 0,67 pontos por partida e o Atlético Goianiense e o Avaí estão com uma média de 0,83 os dois. Ou seja, os 3 estão com uma média acima do Coritiba de 0,50. Se persistir isso aí nas próximas rodadas, é bem provável que o Coxa abrace a lanterna do campeonato. Atenção, hein? A situação tá periclitante. Agora falando de gols, o Coritiba marcou até aqui 25 gols. E comparando com a métrica dos gols esperados, os expected goals, o Coxa somou 37,4 gols esperados. Isso aí dá uma diferença, gente, de 12 gols. Olha só, era para o Coritiba ter marcado pelo menos mais 12 gols. Aí você imagina onde o Coxa estaria na tabela se tivesse convertido esses gols, essas chances criadas. Provavelmente a maioria dessas a gente não decupou, mas provavelmente a maioria dessas chances criadas e não aproveitadas foram em jogos fora de casa, porque não é possível essa campanha terrível que o Coritiba faz como visitante em comparação a uma campanha de G4 que ele faz dentro de casa. E aí está essa diferença na conversão dos gols esperados para os gols marcados. E aí, olhando para o sistema defensivo, a gente vê que a situação também não é assim
tão cômoda, porque o Coritiba sofreu 39 gols no campeonato até aqui e teve 41,1 gols esperados contra. Tá, é um time que sofreu menos gols do que esperado? Apenas 2 gols de diferença, era para o Coxa ter sofrido aí 2 golzinhos a mais do que sofreu. Nesse sentido, ok, mas isso aí é pouco. Por quê? A gente vê que o número de gols esperados é muito alto, 41,1, o número de gols sofridos é muito alto também. Ou seja, o Coxa termina aceitando aquilo que o adversário propõe e o adversário termina conquistando em cima disso. Então, se o Coritiba vai enfrentar um time que tem um volume ofensivo muito grande, cria muitas chances, é bem provável que essas chances terminem em gols e o Coritiba tenha enormes dificuldades de vencer aquela partida. Então é muito importante para o Guto Ferreira, primeiro, diminuir o número de gols esperados contra, que significa as chances que o adversário tem, e começar a diminuir drasticamente os gols sofridos, para que seja realmente um time que sofra muitos gols menos do que o esperado. Vamos dar uma olhada então no índice Footstats, que é aquele nosso Power Ranking, onde a gente coloca pela performance, pelo desenvolvimento do jogo dos times no campeonato, e o Coritiba hoje é o 16º colocado no nosso índice Footstats com uma média de 39,6 pontos por partida. Então, para tudo aí, torcedor do Coxa, eu estou indignado, eu imagino vocês, porque vamos lembrar do Coritiba lá na 4ª rodada. Até o Júnior, coloca aqui pra galera o link do nosso review da 4ª rodada, onde a gente trouxe o Coritiba como o melhor time da rodada, né? O que somou mais pontos no índice Footstats naquele momento, foram 156 pontos na vitória contra o Fluminense por 3-2. E o mais importante, a média do Coritiba até ali, naquelas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, era de 98 pontos por jogo. Isso, gente, é uma média de quem vai disputar título. E naquela rodada o Coritiba foi dormir em 4º lugar dentro do G4. Então, se a gente está falando de um time que tinha qualidade, competência para ter uma média de 98 pontos no índice Footstats e agora está com 36,9, desculpa, falei errado antes, só corrigindo, é 36,9 pontos. A gente vê aí a diferença de um time que tem aí um volume imenso para crescer e aconteceu alguma coisa que caiu. Então talvez um trabalho psicológico aí do Guto Ferreira seja importante. Então, galera, a projeção com todos esses números que a gente trouxe aqui, infelizmente, para o Coritiba é sim de rebaixamento, tá? Fazendo a projeção também dos pontos conquistados e acreditando que essa média persista, o Coritiba vai chegar a 36 pontos no final do campeonato, o que será insuficiente para salvá-lo do rebaixamento. A gente está falando aqui de uma linha de rebaixamento de 46 pontos, porque os times estão somando muito. É claro que talvez pode ser que essa linha baixe um pouco para 45, 44, mas vamos trabalhar com 46 pontos. Então, para chegar nessa meta, o Coritiba teria que somar mais 24 pontos. Isso aí dá uma média de 1,6 pontos por partida. Quer dizer que deveria ganhar um jogo a cada 2, certo? Ganha um e perde um, ou ganha um e empata um, ou ganha 2 na sequência, mas pelo menos ganha um a cada 2 para ter uma média de 1,6. E isso não é para daqui a 5 jogos, tá, galera? É para o próximo jogo. E a gente está falando também aí que deveria o Coritiba aumentar em 60% a sua produção de pontos, a sua conquista de pontos nos próximos 15 jogos. É um desafio imenso. Não é impossível, porque a gente já viu que o Coritiba consegue fazer isso com esse mesmo elenco. Então há uma esperança de que sim, possa dar um tirão nesses últimos 15 jogos e começar a somar pontos de uma forma mais consistente. E com todas essas estatísticas que eu trouxe aqui para vocês, a probabilidade do Coxa ser rebaixado está hoje em 65%. Para quem quer apostar nessa possibilidade, a odd mais justa é de 1,54. E tem um número aí, galera, que é engraçado, mas que ele pode servir de motivação. É engraçado porque eu digo, ele vai contra tudo que a gente está falando aqui. O Coritiba ainda tem 3% de probabilidade de classificar para a Sul-Americana. Tá? Esse valor, ele é claro, ele é posto em cima de tudo positivo que o Coritiba já fez até aqui. Então, há sim uma projeção matemática que permite pensar que o Coritiba tem capacidade de escapar do rebaixamento e ainda disputar uma vaga na Sul-Americana.
Então essa informação aí talvez possa servir de motivação, né? Aquela força extra para o elenco recuperar, para o trabalho do Guto Ferreira, para a torcida vir junto e o Coxa conseguir se salvar da Série B. Fechou, meus queridos? Eu gostaria de trazer aqui boas notícias, mas eu sou obrigado a trazer para vocês os dados como eles são e fazer uma interpretação deles de uma forma mais simples possível. Mas eu não posso enganar vocês, o Coxa sim hoje é favorito ao rebaixamento, precisa melhorar e melhorar muito e para ontem. Agora você que está aqui com a gente até este momento, eu sei que você já se inscreveu no canal, né? Mas aproveita e taca aquele like maroto para chegar a essa análise a mais nerdolas como você e ativa o sininho, porque aí você vai receber todos os nossos próximos vídeos, tem muita coisa legal rolando aqui no canal do Footstats. Beleza? A gente volta na semana que vem. Aquele abraço!